Cerca de uma hora atrás, Donald Trump discursou ao povo americano. Isso vem na sequência de um discurso do primeiro-ministro albanese da Austrália, do povo judeu e do primeiro-ministro Stormer ao povo britânico. E em ambos os discursos, Stormer e Albanese disseram ao povo: sabemos que os preços dos combustíveis e da gasolina estão subindo e devemos esperar mais sofrimento, mas faremos o máximo que pudermos para garantir que sua carteira não seja muito afetada. Donald Trump, em seu discurso ao povo americano, basicamente disse que essa guerra continuará e que os Estados Unidos podem começar a bombardear a infraestrutura de energia e petróleo do Irã. Ok, então vamos ouvir algumas suas palavras. Nossa economia está forte, melhorando a cada dia e em breve estará se recuperando como nunca antes. Ela atingirá os níveis de um mês atrás. Deixei claro desde o início da operação Epic Fury que continuaremos até que nossos objetivos sejam totalmente alcançados. Graças ao progresso que fizemos, moço, ao dizer hoje à noite que estamos no caminho certo para concluir todos os objetivos militares dos Estados Unidos em breve. Muito em breve. Vamos atingi-los com muita força nas próximas 2 a 3 semanas. Vamos trazer menos luz de volta à Idade da Pedra, onde eles pertencem. Ok, então está basicamente dizendo que estamos vencendo esta guerra e vamos bombardear menos luz até a Idade da Pedra. O que nos diz que ele não está realmente vencendo essa guerra. Ok. Também quero dar uma olhada em outra. Pessoa que é um novo mapa estratégico de Peter Hexo. Lembre-se de que esta guerra no Irã não está acabando. Muita gente, aliás, acredita que ainda está longe de atingir o pico. Há rumores de que Donald Trump já autorizou o uso de forças terrestres e, portanto, podemos ver uma invasão do Irã, mas certamente neste mês. Mas enquanto os Estados Unidos estão lutando esta guerra, este é o secretário da guerra, Peter Hagg, e ele anunciou que os Estados Unidos controlarão toda do norte, no Oceano Norte, Da Groenlândia ao Golfo da América, ao Canal do Panamá e seus países vizinhos. No Departamento de Guerra, chamamos esse mapa estratégico de Grande América do Norte. Porque todas as nações e territórios soberanos ao norte do Equador, da Groenlândia ao Equador e do Alasca à Guiana, não fazem parte do sul global. É o perímetro de segurança nesta grande vizinhança em que todos vivemos. certo? Então, basicamente, o que ele está dizendo é que aplicaremos a doutrina Monroe na América do Norte. Então, parece muito estranho para as pessoas que Donald Trump esteja travando uma guerra no Irã que não é realmente vencível. Ao mesmo tempo, ele está sendo agressivo na América do Norte. Ele está buscando brigas com o Canadá, com a Dinamarca, pela Groenlândia, com a Colômbia, com o México, com Cuba. Na verdade, ele está envergonhando Cuba agora mesmo e as pessoas esperam uma possível invasão de Cuba muito em breve. Então, as pessoas acham que Donald Trump está em todo lugar e que ele é idiota. Certo. Este é o Irã. E todos dizem que uma invasão terrestre ao Irã seria estúpida porque é grande demais para ser invadido. Neste momento, o EUA tem apenas cerca de 50 mil soldados no Médio Oriente. E a geografia e o terreno tornam muito difícil de controlar. Então, temos essas montanhas, as montanhas Agos, que permitem aos iranianos artilharem-se e conduzirem uma guerra de guerrilha e usarem ataques de drones e artilharia. E depois temos o deserto, o que torna muito difícil atravessar menos certo. Portanto, mesmo que os americanos atacassem daqui a partir do Iraque, teriam de enfrentar as montanhas. Se fossem atacados pelo Paquistão, a partir do leste, teriam de enfrentar desertos, certo. E se atacassem a partir do sul, enfrentariam
todas essas montanhas e também estariam longe de Trump, que é o seu objetivo final. Certo. Portanto, há muitas conversas sobre o que os americanos estão a tentar fazer neste momento. O consenso parece ser que os americanos querem primeiro controlar o Shu para aumentar a pressão sobre a economia global. Certo? Mas como vocês podem ver neste mapa, primeiro, o estreito não é muito largo e fica bem próximo da costa iraniana e das montanhas, então é fácil atacar por ele. E há essas coisas e os iranianos também podem colocar minas ao redor do estreito. Então, o que todos nos dizem é que uma invasão do Irã seria idiota. Ao mesmo tempo, os americanos precisam liberar o estreito, permitir a navegação marítima para estabilizar a economia global. Certo. Já estamos vendo muitos sinais de que os iraquianos estão se preparando para uma guerra longa. Então, já 50 mil soldados no Oriente Médio, muitos deles serão enviados contra o Irã. Mas também há uma carta de Leonard Anderson para os reservistas, dizendo que devemos nos preparar para enviar tropas lutar e vencer. Então eles não apenas enviaram 50 mil soldados para o Oriente Médio, mas também estão se preparando para chamar os reservistas. Então parece que os EUA estão se preparando para uma total... O Polymarket é um lugar muito interessante para entender como os eventos globais vão acabar. Certo. Então há 3 indicadores de que, de fato, uma guerra está chegando, uma invasão terrestre está chegando. Primeiro, o índice de pizza da paz está explodindo. O que isso significa? Significa que, no Pentágono, quando eles estão se preparando para lançar uma invasão terrestre, eles vão trabalhar horas extras, então pedem pizza, e então pedem pizza, certo? E então as entregas de pizza estão aumentando. Os bares gays estão vazios. Então, quando as pessoas estão sabendo, você sabe, sem muito o que fazer, elas vão e saem para encontros. A última é que as pessoas estão fazendo apostas, grandes apostas, de que uma grande invasão vai acontecer. Certo. Então essas são pessoas que têm informações privilegiadas. E então elas vão ao Polymarket e fazem uma aposta de que isso vai acontecer, sabendo que vai acontecer. Então esse cara apostou US $200 mil, que uma grande invasão vai acontecer, e se acontecer, ele vai ganhar mais de $1 milhão. Certo, então esses são 3 indicadores muito bons de que uma grande invasão foi aprovada e que acontecerá muito em breve. Certo. O próprio Donald Trump disse muitas coisas, certo? Ele disse que, sabe de uma coisa? Se deixarmos o Oriente Médio, não é problema nosso, nós realmente não nos importamos, certo? E ele também disse que, OTAN, é sua responsabilidade abrir a rua de Hormuz, porque nós avisamos, e porque vocês precisam do petróleo, E, claro, a OTAN está brava com Trump igualmente. Anteriormente, Donald Trump ameaçou dominar a Groenlândia. Certo, então tudo bem. Ele não planeja com antecedência, porque antes dessa guerra, onde ele precisa da ajuda da OTAN, ele estava irritando a OTAN, com a ameaça de dominar a Groenlândia. Então Donald Trump está no comando. Ele é apenas um idiota, certo? Mas vamos supor que a invasão terrestre aconteça perto de ar. O que vai acontecer? Bem, como eu previ antes, se uma invasão terrestre acontecesse primeiro, os Estados Unidos perderiam a guerra. Porque a invasão terrestre fracassaria e os iranianos estão totalmente preparados para uma invasão terrestre. Segundo, se os Estados Unidos perdessem a guerra, o Império Americano morreria porque seria forçado a sair do Oriente Médio. Eles perderiam o petrodólar e o dólar americano como moeda de reserva global. A terceira coisa é que a economia global entraria em colapso. Então, claramente, Donald Trump é o pior presidente da história da humanidade e ele é um completo palhaço. Certo? Certo. Vamos usar a teoria dos jogos e dizer, mas por algum motivo estranho, Donald Trump
quiser perder sua guerra no Irã? E se ele quiser que o Império Americano entre em colapso? E se Donald Trump quiser de economia global? Então ele seria um gênio, certo? Certo. Ele é um idiota porque vai destruir o Império Americano. Mas se ele realmente quiser destruir o Império Americano, então o homem é o maior presidente americano de todos os tempos. Certo. Então hoje teremos uma aula divertida e argumentaremos que, de fato, Donald Trump é um gênio. Que, de fato, todo esse caos é proposital. Que há um plano por trás de tudo isso. Certo. Esse é o argumento que quero apresentar a vocês hoje. Certo. Então, qual é o plano? O que está acontecendo aqui? Tudo bem, a primeira coisa a notar é que o mundo obtém 20% petróleo do Oriente Médio. Certo? Indo principalmente para o leste asiático. A Índia obtém cerca de 6% do seu petróleo do Oriente Médio. O Japão obtém 75% do seu petróleo do Oriente Médio. Então, o leste asiático depende muito do petróleo do Medio Oriente. Certo? Mas, como você pode ver, ele também vai para a Europa, também para os Estados Unidos e eles. Portanto, o mundo depende do petróleo, CCG. E essa guerra continuar, se as forças terrestres forem usadas, todo o petróleo do Oriente Médio entrará em colapso. E o JP Morgan veio a público e disse que até meados de abril o mundo ficará sem petróleo. Certo. Então isso é um desastre para o mundo, mas não é muito mais do que necessidades energéticas. Certo. Ou seja, isto ocorre devido à restrição de movimento imposta pelo Irã no Estreito de Hormuz. Estamos vendo 7 grandes iscas. Certo. Sim, petróleo e gás. Certo. Mas na verdade o problema é muito pior, porque olhe para o fosfato. Amônio, enxofre, ureia. Isso é produção de alimentos. Certo. Usado principalmente para fertilizantes. Em outras palavras, se a guerra persistir, os países não apenas ficarão sem energia, mas também ficarão sem alimentos. Certo. Além disso, olhe para isso. Hélio e enxofre são usados para quê? Eles são usados para semicondutores. A produção de semicondutores usa hélio e ácido sulfúrico na produção de semicondutores, o que leva a IA. Certo. Então, em outras palavras, essa guerra no Oriente Médio está impactando tudo na economia, de mercado. Certo. Se essa guerra continuar, a economia global pode entrar em colapso. Mas, guys, novamente, vamos partir que Donald Trump é um gênio e que tudo isso faz parte do seu grande plano. Certo. Então, qual é o plano dele? Certo. Então, certo, sabemos que há muito petróleo no Oriente Médio. Certo. Mas, você sabe, o petróleo não é tão raro quanto as pessoas pensam. Também há muito petróleo no Canadá. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Hein, Marotza? Certo. A Rússia também tem muito petróleo. Então, em outras palavras, se o escândalo encerrar, se essa guerra na CG continuar, isso não significa que o mundo não terá mais petróleo. Significa apenas que o mundo agora depende muito mais da América do Norte e da Rússia para obter petróleo. E assim a economia global agora se desloca para a América do Norte, para a Rússia. Certo? Em outras palavras, os Estados Unidos iniciam uma guerra no Oriente Médio, ex-Oriente Médio, não tem como vencer, mas assim se beneficiam. Porque agora o mundo depende muito mais da América do Norte, certo?
Por que a Venezuela é importante? Pois a América ocupou a Venezuela em janeiro. E veja, o Canadá tem muito petróleo e Trump está ameaçando tomar conta do Canadá. Certo? Então, agora vamos ver quem precisa de petróleo. Bem, este mapa mostra que se você estiver no vermelho, você consome mais petróleo do que exporta. Ai. E quem são esses países? Bem, eles são a Europa, certo? E eles são o leste asiático e também a Austrália. Certo. Então, sim, eu entendo que Donald Trump é um idiota. Sim, eu entendo que ele vai perder sua guerra no Oriente Médio. Sim, eu entendo que ele vai destruir a economia global, mas por alguma razão estranha, ele se beneficia. E os Estados Unidos se beneficiam. Porque agora a Europa e a China, o Japão o Japão e a Austrália dependem muito mais da América do Norte para obter recursos, energia. Certo. Tudo bem, alimentos. Certo, então o nitrogênio é importante para fertilizantes. Certo, precisa de nitrogênio para fertilizantes. E como você pode ver, e o que esse mapa lhe diz é que se você estiver no azul ou no azul claro, significa que você produz mais nitrogênio do que precisa. Então exportou. Se você não tiver no azul, então você está meio que ferrado. Então, basicamente, esta área, especialmente, esta área, certo? A Europa e algumas partes da Europa. Certo, então agora eles precisam de mais nitrogênio e, novamente, antes eles estavam recebendo muito nitrogênio e amônia do Oriente Médio e agora, de onde eles são forçados a obter o nitrogênio? E daqui. Certo. Então, novamente, sim, eu sei que Donald Trump está perdendo essa guerra no Oriente Médio, mas a longo prazo, os Estados Unidos se beneficiarão, Adam. Certo. A última coisa que quero analisar é a água. Certo? A água é importante porque nos diz quais áreas são mais estáveis. Basicamente, se você tem muita água, está menos sujeito a conflitos. Contudo, caso haja falta de água, isso pode gerar conflitos. Então, analisamos se estiverem um azul escuro, está tudo bem. Não há com que se preocupar. Se estiver em azul claro, está em apuros. Então, analisamos esta área, América do Norte, bastante estável, devido à grande quantidade de água doce. Se olharmos para a Rússia, bastante estável, grande quantidade de água doce, mas se for África, estará em apuros. Se for Europa, estará em apuros. Se for Oriente Médio, estará em apuros. Se for Sudeste Asiático, não estará em tantos apuros, mas estará em apuros. Certo. Então, já vemos como esse mapa nos diz onde no futuro, basicamente, a Rússia, os Estados Unidos e a América do Norte são as partes mais estáveis do mundo, com mais recursos, e são as mais resilientes e estáveis. Certo. Mas se você for para a África, Europa, Oriente Médio e Sudeste Asiático, esses são pontos de conflito no mundo. Então, podemos esperar que esses lugares se tornem muito mais instáveis com o tempo. Em outras palavras, tudo que os Estados Unidos e a Rússia precisam fazer é manter a estabilidade e exportar recursos para esses lugares. E adivinhe, se eles ganharem muito dinheiro para si mesmos. Certo, então, novamente, eu entendo que Donald Trump é um idiota. Eu entendo que essa guerra no Oriente Médio é estúpida. Mas de uma perspectiva de teoria dos jogos de longo prazo, os Estados Unidos ganham com esse desastre. De uma perspectiva de longo prazo. Certo. Agora, você olha para este mapa e pensa, bem, a China também é muito boa, certo? Tipo, a China tem muita água doce. O problema com a China é o seguinte. A China tem muita água doce, da qual o Sudeste Asiático e a Índia dependem. Então, há muita água
no Planalto tibetano, ela flui rio abaixo para a Índia e para o Sudeste Asiático. Tem-se uma seca usando a teoria dos jogos. Poderíamos suspeitar que a China poderia querer ficar com a água para si, certo? Nesse caso, Sudeste Asiático e a Índia ficariam muito bravos, certo? Então, esse é um potencial ponto de inflamação, com o qual temos que ficar atentos. Certo. Então, parece que a China é estável, mas as áreas ao redor não são tão estáveis e, portanto, a China será arrastada para um conflito. Certo. Tudo bem. Então, vamos resumir o que aprendemos até agora. Esses são os países com mais reservas de petróleo. Venezuela. Arábia Saudita. Irã, Canadá. Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Estados Unidos, Rússia. Certo. Agora, o que é interessante sobre isso é que essa guerra no Oriente Médio vai acabar com a produção de petróleo da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, dos Emirados Árabes Unidos, do Kuwait. O que deixa o quê? O que deixa a Venezuela, o Canadá e os Estados Unidos, certo? América e Rússia. Certo. Agora vamos ver quem tem que comprar petróleo. Certo? Vamos ver quem compra petróleo. Ora, os ou consomem muito petróleo, mas, de novo, tem o seu próprio abastecimento de petróleo. A China importa grande parte de seu petróleo. Então, a China importa cerca de 75% de suas necessidades de petróleo. Índia, Rússia, Arábia Saudita, Brasil, Japão, Coreia do Sul. Certo. Alemanha. Então, China, Índia, Japão e Coreia do Sul importam muito petróleo. E de onde eles obtêm seu petróleo? Do Oriente Médio. Certo? Então, se eles não conseguem obter esse petróleo do Oriente Médio, então esses 4 países, China, Índia, Japão e Coreia do Sul, precisarão obter petróleo dos Estados Unidos ou da Rússia. Certo? E por que isso importa? Bem, vamos ver isso. Quem possui a maioria dos títulos do Tesouro do ZEUA? Basicamente, se você possui muitos títulos do Tesouro do ZEUA, significa que está financiando a dívida americana. Nos Estados Unidos, a dívida pública é de 39 trilhões. Isso é muito dinheiro. No entanto, desde que haja procura por dívida pública do ZEUA, desde que haja procura por títulos do Tesouro, não há problema. Certo, é um esquema de ponte. Então vamos analisar isso. Quem são os maiores detentores de dívida do ZEUA? Japão, China, certo? Taiwan, Singapura, Hong Kong, Índia. Certo, então isso é tudo Ásia. E já dissemos que a Ásia precisa de muito petróleo do Oriente Médio, certo? Agora vamos analisar outros. Reino Unido em segundo lugar. Certo, Ilhas Cayman são basicamente apenas Europa também. É uma operação de mineração do... Certo, Bélgica, Luxemburgo, França, Canadá, França, Irlanda, Suíça. Incluímos a Europa. Para onde? Então, a maior petróleo do GC vai para a Ásia ou para a Europa. E agora, por causa da guerra estúpida no Oriente Médio, a Ásia e a Europa são forçadas a comprar petróleo da Rússia ou dos Estados Unidos. Isso é importante. Certo, isso é importante porque antes havia o medo de que esses países parassem de comprar títulos do Tesouro do ZEUA. Porque os Estados Unidos estão muito endividados. A economia americana é muito parecida com o esquema Ponzi. Então, há um grande medo de que a Europa e seu dólar americano e se aproximem mais dos francos suíços ou do ouro. Certo. Agora, como a Europa e a Ásia precisam de fertilizantes, precisa de energia dos Estados Unidos e da América, os Estados Unidos não precisam mais se preocupar com sua dívida, certo? Tudo bem. A dívida de US é 39 trilhões
Não é um problema porque o mundo inteiro depende da América do Norte para obter recursos. A política pode continuar. Então, novamente, Donald Trump é um idiota. Mas ele é muito estúpido. Ele se tornou um gênio. Certo. Tudo bem. Agora, você pensa, peraí, mas o Donald Trump é um idiota. De onde ele tirou essa ideia? Como ele saberia fazer isso? E a resposta é Putin já provou que a estratégia funciona na Ucrânia. Então, deixa eu me mostrar como. Certo? Então, esta é a guerra na Ucrânia. E como você pode ver? O vermelho escuro são áreas nas quais a Rússia está disputando território. O vermelho claro, o rosa, são áreas nas quais a Rússia quer ganhar território. Como você pode ver, a Rússia ainda tem um longo caminho a percorrer e já estamos há 4 ou 5 anos nessa guerra. O que significa que ela pode durar mais 10, 20 anos. Olha lá, é um processo muito lento. E é bom para a Rússia. Sim, eu sei que a Rússia está perdendo muitos soldados. E sei que a economia russa está sofrendo. Mas essa longa guerra de atrito é boa para a Rússia. Bem, primeiro porque o que ela faz é permitir que a Rússia industrialize sua economia. Certo? Isso permite que a Rússia centralize sua economia em torno da produção de guerra. Então, o vermelho, como você pode ver, é a indústria total. E como você pode ver, ele vem crescendo desde o início da guerra. A indústria, em geral, também vem crescendo. Infelizmente, as indústrias que não são dominadas pelos militares e que não têm propósitos de guerra estão, na verdade, em declínio. Certo. Então, parece que toda a economia russa está sendo reestruturada para uma guerra total, para uma guerra longa. E esse é o propósito, o objetivo. Certo. Então, novamente, rosa. Indústrias militares. O azul são indústrias civis e, como você pode ver, o rosa domina completamente. O azul em tendência é aumentar, o que significa que é possível que em 4 ou 5 anos a Rússia seja uma economia de guerra se industrializando para produzir armas de guerra, certo? Munições, especificamente drones, certo? Esses são drones. Certo. Então, antes, no começo da guerra, a Rússia dependia do Irã para drones. Certo? Mas, então, o que aconteceu com o tempo é que a Rússia começou a ter sua própria produção nacional. Certo. Portanto, as importações do Irã permaneceram constantes. E a produção nacional aumentou muito, o que nos diz que a economia russa está se industrializando para a produção de drones. E que a Rússia está se preparando para lutar uma longa guerra. Agora, a Rússia não só pode produzir seus problemas para a guerra, mas também pode exportar seus drones para o Irã para lutar contra americanos. Certo? Então você pensa, espere um minuto. Sim, a Rússia está mudando toda a sua economia para a produção de guerra, o que significa que a Rússia sempre lutará em guerras. É isso que a Rússia está planejando? E a resposta é sim, certo. Então deixa eu me explicar por que a Rússia está planejando isso. Isso é algo chamado de terceiro plano de Roma, certo? E isso vem do livro de 1996. Desculpe, livro de 1996. Fundamentos da Geopolítica, do ator Dugan, que eu acho que é um dos pensadores políticos e geopolíticos mais
inteligentes vivos hoje paz, certo? E seu argumento é este. Seu argumento é este domínio americano. De domínio americano. Isso vai desaparecer porque há muito foco no secularismo, individualismo, liberalismo. E essas ideias destroem a comunidade. Essas ideias são anti-humanas. Então, eventualmente, a sociedade ocidental, a civilização ocidental, entrará em colapso, porque seus valores são abomináveis. E quando isso acontecer, isso dará oportunidade para Moscou se tornar a terceira Roma. Certo. Falaremos mais sobre isso no futuro. Contudo, o gênio de Dugan reside em perceber que, caso o mundo desabe, a Rússia precisa apenas manter-se estável e resiliente. Enquanto permanecer unida, unificada, coesa, ficará bem. Certo? Uma vez que essa ordem global e a economia global das demais sociedades, todas as demais sociedades, inclusive os EUA, enfrentarão um colapso eterno. Então ele prevê uma guerra civil nos Estados Unidos, com esquerda e direita confrontadas. Certo? Ele prevê o colapso da China, ele prevê o colapso do Oriente Médio. Ele prevê o colapso da Europa. Então, todos esses lugares estão em colapso. Basicamente, vai ser o pilar da economia global. Vai ser muito mais suscetível ao colapso do que se não for. Certo. O que Dugan diz é o seguinte. Em síntese, a estratégia consiste em Rússia manter-se unida. Ela precisa defender seu território. Ela precisa unificar seu povo por meio do nacionalismo, da religião, certo? Da fé. Então o que a Rússia precisa fazer é descobrir aliados que apoiem a perspectiva russa. E esses aliados podem incluir o Japão, certo? Vietnã, Índia, Irã, certo? E então, ao combinar suas forças, eles se tornam um bloco comercial para si mesmos. Esta é uma era de armas nucleares. Você não quer entrar em guerra uns contra os outros. Mas esta também é uma era de colapso. Então, quando que seja capaz de permanecer com a fronteira, gente? Quando que será capaz de defender suas fronteiras, você sairá na frente. Certo? Então essa é a ideia de caminhar em direção à guerra, porque a guerra tem o poder de unificar a imaginação e as crenças das pessoas em sua nação. Então, usar a guerra para aumentar o nacionalismo, a religião da sua sociedade, o que permitirá que você enfrente melhor a tempestade. Essa é a grande visão de um Dugan, e, na minha opinião, ele está absolutamente correto. E a Rússia, ao invadir a Ucrânia. Então, a invasão da Ucrânia não foi uma resposta à OTAN. A invasão da Ucrânia foi para implementar essa grande visão para a criação da terceira Roma, para permitir que a Rússia sobrevivesse ao colapso da ordem global melhor do que qualquer outra pessoa, certo? E então, ao assumir o controle da Ucrânia, você agora controla 1/3 dos carboidratos do mundo e grande parte da energia do mundo. Depois de controlar a Ucrânia no Mar Negro, você agora pode exportar sua energia e seus alimentos para a África, Oriente Médio, Europa e Ásia. Certo? Então essa é a grande visão para a Rússia. E, novamente, na minha opinião, isso faz muito sentido. O mundo está entrando em colapso e você tem que construir uma fortaleza. Você tem que ser autossuficiente para enfrentar a tempestade. Então, diante disso, a América pensa, bem, nós podemos fazer uma coisa bem, certo? Então, o grande plano para a América é algo chamado Tecnato. Discutiremos mais tarde, certo? Mas primeiro, eu quero apresentar a vocês o Tecnato. E a técnica é muito simples. É a ideia de que, você sabe, sim, o mundo está entrando em caos. O mundo está entrando colapso, mas a América do Norte é autossuficiente, certo? Então, nos últimos meses, Donald Trump tem começado uma briga com a Dinamarca por causa da Groenlândia, certo? Ele tem ameaçado o Canadá, ele tem ameaçado o México, ele tem ameaçado a Colômbia, ele acha que está tomando conta da Venezuela, ele tem ameaçado Cuba,
Ele tem ameaçado Honduras, Nicarágua. Quer dizer, porque todos são parte da grande visão para a grande América do Norte. O que Peter Hexo chama de grande América do Norte? O Tecnato, certo? E esta é a resposta à terceira Roma de Moscou. Se Moscou vai construir esta grande aliança para enfrentar uma tempestade, e os Estados Unidos não têm escolha a não ser construir esta grande aliança também para se proteger nesta tempestade que se aproxima. Tudo bem. Então, o que Donald Trump reconheceu é que Putin está certo. O mundo está em colapso. Não há nada que possamos fazer para salvar o mundo. Então vamos acelerar isso de uma forma que permita que os Estados Unidos se beneficiem deste colapso. Certo? Então, ao colapsar, o CCG, o colapso. Ao Oriente Médio, você torna a Ásia e a Europa dependentes das exportações de energia e fertilizantes norte-americanas. Isso lhe dá os recursos, a motivação para criar o Tecnato. Certo? Essa economia autossuficiente. Tudo bem. Então, vamos resumir. Certo. Então, em 11 de novembro de 1991, George H.W. Bush respondeu à queda do Muro de Berlim, ao colapso da nova frase chamada de Nova Ordem Mundial. Existem três pilares principais para a ideia da Nova Ordem Mundial. Certo. A primeira ideia é que os Estados Unidos se tornariam a capital financeira do mundo. Os Estados Unidos transfeririam recursos e manufatura para outros lugares e então se concentrariam principalmente nas finanças, tornando Wall Street o centro do mundo. Certo. A outra ideia é a ideia do multiculturalismo secular. O mundo está dividido, mas o que pode unir a todos é o amor ao dinheiro, o amor ao consumismo. Então, se nos concentrarmos apenas em ganhar dinheiro e comprar coisas, o mundo estará em paz para sempre. Certo? Então, temos que abrir mão das fronteiras, temos que abrir mão da comunidade. Temos que abrir mão da identidade e nos concentrar mais no consumismo. E a última ideia é a dominação global, onde, para que o comércio global aconteça, os Estados Unidos fornecerão segurança para todos. Ninguém mais precisa lutar com isso, porque os Estados Unidos garantirão a paz global. Se alguém se levantar para desafiar essa ordem, passe a América irá destruir menos lá. Certo? Então, esses são os três principais pilares da nova ordem mundial, conforme anunciado por George W. Bush, em 11 de setembro de 1991, certo? A ordem mundial de Trump é uma resposta a essa nova ordem mundial. Basicamente, o que Trump está dizendo e que ele vem dizendo há muito tempo é: por que os Estados Unidos deveriam pagar pela defesa de outras nações? Por que os Estados Unidos deveriam ser o consumidor de último recurso para todos? Por que os americanos estão pagando por tudo para que os europeus possam ter seu bem-estar e sua pensão? Atrapalha o progresso e essa conduta leva à sua ruína. Então, vamos mudar a ordem para a ordem mundial de Trump. E como você faz isso? Onde você move os Estados Unidos de um foco em finanças para um foco em recursos e manufatura. Certo, basicamente, você acredita que o mundo entrará em guerra permanente e então você fornece os recursos e a manufatura para facilitar essa guerra mundial. Os Estados Unidos se tornaram, por sua vez, uma fortaleza americana. Ele pode se esconder atrás de uma fortaleza e é protegido por 2 oceanos, certo? Certo. Então isso faz sentido. O multiculturalismo não funciona. Ele leva a estupidez, como dei. Política de esperto. Transgenerismo é tudo retardado. Vamos nos concentrar no que nos faz orgulhosos de ser americanos, que é o nacionalismo cristão, que é o nacionalismo... Nosso amor pela raça branca, nossa nação, e Deus sabe. Certo? Então chega desse multiculturalismo, chega de imigração.
Chega de fronteiras abertas. Chega de fronteiras abertas. Chega de Partido Democrático. Vamos nos concentrar apenas em ser cristãos. Amar os Estados Unidos, amar o cristianismo, amar a raça branca. E a última ideia é, por que os Estados Unidos deveriam pagar para proteger o mundo? Dane-se a Pax Americana. Vamos fazer o MAGA. Certo, o que é o MAGA? O MAGA é rejuvenescimento nacional. Vamos tornar os Estados Unidos grandes novamente. Grande, reconstruindo a indústria manufatureira dos Estados Unidos, explorando os recursos infinitos que Deus deu aos Estados Unidos para garantir que todos os americanos tenham uma vida decente. Certo? Certo. Então, novamente, eu entendo que Trump é um idiota. Trump lançou os Estados Unidos nessa guerra estúpida no Oriente Médio. Hein? Trump irritou todos os aliados dos Estados Unidos. É um retardado. Mas seu objetivo era diminuir o Império Americano, destruir a economia global e reconstruir os Estados Unidos para o benefício dos americanos. Então Trump é um gênio e pode entrar para a história como o maior presidente dos Estados Unidos. Certo. Alguma pergunta? Sim. Sim. Então, minha primeira pergunta que você mencionou, que o Donald Trump, ou algo assim, acha que o mundo, como todo sistema, entrar em colapso inevitavelmente. Mas por que, se essa guerra da Ucrânia não acontecer, ou se essa guerra do Irã não acontecer, como a economia mundial entrará em colapso? Certo. Essa é uma ótima pergunta. Certo. Então, tanto Putin quanto Trump sabem que o mundo entrará em colapso. A questão é como eles sabem disso. E a resposta é porque é tão óbvio. Certo. Então, por muito tempo, os Estados Unidos começaram. O que os Estados Unidos fizeram? Foi basicamente depois da Segunda Guerra Mundial. Emprestar dinheiro para a Europa e o Japão, para que a Europa e o Japão pudessem comprar produtos manufaturados dos Estados Unidos. Certo. Isso foi bom para os Estados Unidos, porque criou muitos empregos e os americanos foram produtivos. Mas com o tempo, os americanos se tornaram muito preguiçosos. Então fizeram os europeus e os japoneses fazerem o trabalho. Especificamente a Alemanha. Então os Estados Unidos começaram a ser os consumidores. Em seguida, os Estados Unidos passaram a gastar mais do que ganhavam. Certo? Antes, eles ganhavam mais dinheiro do que gastavam. Emprestavam esse dinheiro para a Europa e o Japão. Mas com o tempo isso se inverteu. Certo? E então o que aconteceu foi que os Estados Unidos começaram a transferir sua manufatura para a China. E então a China disse a deixe todo o trabalho para vocês, Estados Unidos. Eu farei isso por um preço muito baixo e pedirei dinheiro emprestado a vocês. Então eu vou te emprestar o dinheiro para fazer isso lá. Então o que está acontecendo é que os Estados Unidos estão se tornando preguiçosos, endividados e corruptos. Certo? Porque o mundo inteiro estava basicamente trabalhando para os Estados Unidos por muito pouco dinheiro. Mas os americanos têm que trabalhar e isso levou a uma desigualdade enorme nos Estados Unidos, o que levou à corrupção política, o que levou a uma oligarquia. Então não pense nos Estados Unidos como uma democracia, pense neles como uma oligarquia. E quando isso acontece, quando apenas algumas pessoas se beneficiam do sistema, o povo americano fica realmente irritado e afeta a eleição de Donald Trump. E por que Donald Trump foi eleito? Porque ele entendeu intuitivamente que esse sistema não funciona. Ele não pode se sustentar, não pode ser estável por muito tempo. Ele acabará entrando em colapso, certo? A questão então é quando entrará em colapso e quem se beneficiará com o colapso. E Donald Trump pensa, ok, então vamos controlar o colapso para que
meus amigos e eu possamos nos beneficiar mais com esse colapso, vai. Certo. E Donald Trump tem dois grupos de amigos. O primeiro são os cristãos, certo? Evangélicos cristãos. Basicamente os fanáticos que apoiam Israel e também a IA do Vale do Silício. Então aprendemos sobre a ideia de elite sob produção. Mas a ideia é que, à medida que a sociedade entra em colapso, elites começam a competir entre si por recursos. E então agora a guerra é formada por pessoas das finanças. E a nova elite, certo? As contra-elite. São as pessoas da IA, certo? Inteligência artificial. E é algo que discutiremos mais tarde, certo? Mas eu apresento a vocês a ideia. Mas basicamente a ideia é que a América é um castelo de cartas, um esquema Ponzi, corrupto, desigual, preguiçoso, em declínio, então vai desmoronar mais cedo ou mais tarde, certo? Mas a questão então é como você administra esse declínio, como você controla esse declínio de uma forma que permita que você e seus amigos sejam os mais beneficiados. E é por isso que Donald Trump começou essa guerra no Oriente Médio. Porque ao começar essa guerra no Oriente Médio, você está estendendo o processo de declínio na América e, portanto, vocês são capazes de ajudar a transformar a América de uma economia baseada em finanças para uma baseada na exportação de recursos e depois na manufatura. Isso faz sentido? Mais uma pergunta. Então, eu tenho uma última pergunta sobre as explicações dessa guerra, antes de explicar menos pérola nas perspectivas religiosas. Como essa explicação se conecta à explicação de hoje? Certo. Sim, essa é uma ótima pergunta. Então, o que é preciso entender sobre a guerra é que há diferentes fatores em jogo, certo? Então, antes de entrarmos no fator epistemológico. Tudo bem. Agora eu explico a vocês o fator geopolítico ou o econômico, mas também há o fator histórico ou arrogância. E o que você precisa reconhecer sobre a história é que muitas vezes todas as três coisas convergem, certo? Porque o que é religião? A religião é uma memória ancestral perdida há muito tempo, transmitida por meio de mitos e contos. Portanto, a verdade na religião, porque ela baseia muitas de suas ideias na experiência pessoal, na história. Certo, milhares de anos atrás. E a geopolítica e a economia impulsionam forças históricas. Outra maneira de entender isso é que, muitas vezes, todos esses fatores diferentes são alinhados. Isso é algo que discutiremos mais tarde. Certo. E então, por que analiso fatores diferentes, vetores diferentes? E a resposta é porque faço previsões. E se sou capaz de analisar um evento usando esquetologia, geopolítica e história, e eles se alinham, então eu posso fazer uma previsão bastante precisa de que isso vai acontecer. Sei quando vai acontecer. Quer dizer, sei quem são os envolvidos, mas tenho quase certeza de que esse evento vai acontecer. Certo, isso faz sentido? Certo, ótimo. Tudo bem, então continuaremos na próxima semana.